Iniciando mais análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Tô gravando hoje um pouquinho mais tarde, porque eu tirei o domingo para descansar, fazer minhas coisas. E agora eu vou fazer minha análise para vocês falando sobre o nosso Flamengo. Utilizei o site GE, Globo Esporte, para fazer análise sobre o nosso Flamengo. Então, a primeira notícia: análise: Flamengo encontra soluções para desfalque em posicionamento de Samuel Lino. Atacante se destaca em vitória sobre o Coritiba e pode enviar opções para Leonardo Jardim em outra função do meio para frente. Vamos lá, vamos analisar isso com calma. Samuel Lino como meia, ele tem uma opção muito interessante, que ele, ao mesmo tempo que tem um poder de marcação muito forte ali, ele cumpre muito bem os espaços. Foi isso que hoje no primeiro gol, que o jogador tocou, veio para o Henrique marcando o jogador, ele veio marcando outro volante, a bola espirrou, o cara deu um toque errado para trás, Pedro já veio e Samuel Lino, usando sua velocidade, saiu na cara do gol e fez o gol. Ele tem isso, essa velocidade, cair pelos dois lados, tanto pelo esquerdo e pelo direito, como meia tem que ser, o meio ofensivo, como o Arrascaeta faz, e cai pela esquerda e pelo direito, como na movimentação. Mas com o Carrascal recua um pouco, pegar a bola, começar jogando, ele não, ele já tem velocidade, como é um atacante, ele já fez o gol. Me lembrou muito o jogador, não é o Pirlo, é um italiano também, é baixinho, fugiu o nome, mas também faz ser muito essa função. Ele é um atacante, jogou na Juventus. Ele tinha essa movimentação interessante de um 9, ele é um ponta, mas ele jogava com camisa 10. Tevez também fez esse tipo de função também. Caía pelos lados, quando tinha um centroavante. Então pode ser uma tendência, jogando com o Henrique e com Luiz Araújo, mas pode colocar outro cara ali. É uma opção para colocar por Henrique, Samuel Lino e Pedro junto. Quando joga Pedro e Bruno Henrique como 9, o Flamengo não tem um cara que organiza a jogada, então você põe Bruno Henrique pela esquerda, Samuel Lino faz essa opção tanto ofensivo como defensivo. Bruno Henrique volta também, mas ele, quando precisar de velocidade, tem a velocidade de Samuel Lino. Então eu creio que a escolha dele foi surpreendente, foi muito boa. Eu não pensei nessa situação com o Samuel Lino como 10, eu pensei Luiz Araújo fazendo essa função, então me surpreendeu. Isso aí é o treinamento, dia a dia, então o olhar do treinador faz toda a diferença no dia a dia. Então o Flamengo conseguiu no segundo gol, movimentação Samuel Lino, saindo do meio para a ponta e cruzando para o Pedro fazer o segundo. E o terceiro, de novo, saindo do meio ali para a ponta, dominou a bola, cortou, chutou e cobriu o goleiro. Então é uma movimentação que pode ser muito bem utilizada. Agora lembrei o nome do atacante, acho que é até o Piero, que é da Juventus, que fazia essa mesma movimentação. Não é um 9 de característica 9, mas é um cara que tinha essa movimentação atrás do camisa 9. E ele não é um meia clássico como é Zidane, como é Ronaldinho Gaúcho. Ele é um atacante que tinha essa movimentação como tem o Samuel Lino. Então pode ser uma opção boa para o Flamengo em determinados jogos, não um dos outros. Se você tem Arrascaeta, tem Carrascal, tem Paquetá, você tem uns jogadores que tem mais cadência no passe, mas se você precisar de um jogador mais rápido, ter ataque, colocar assim numa final, você precisando no segundo tempo fazer o placar. Então você põe o Samuel Lino por dentro, você vai ter a movimentação intensa, você põe o Bruno Henrique com a sua experiência pelo lado esquerdo, e você põe um cara pela esquerda ali, pode ser Paquetá, Carrascal, Samuel Lino ou Prata, aí dependendo do jogo, mas mais uma mudança tática que o Jardim ganha para
para colocar no time do Flamengo. Ele tem um time que pode colocar Bruno Henrique e Pedro como 9, cruzamento na área para cabeceio. Tem um time que ele pode colocar um meio campo mais com cadência e que saiba o jogo, um Jorginho, Paquetá, Arrascaeta, Carrascal e Samuel Lino ou Bruno Henrique pela esquerda para ter mais toque de bola. Então ele vai começando, dentro das peças que ele tem, encontrar soluções e fazer com que o Flamengo surpreenda os adversários. Acho que a tendência é essa. E essa vitória foi, como o Cocô, encontra soluções, soluções táticas. Isso aí tem que ter do jogo. Acho que o Flamengo tem que enganar o seu adversário, qual a equipe que vai a campo. Então é treinamento, ajustando e surpreendendo o time adversário, que não pode saber a maneira que o Flamengo joga. Então ele tem essa opção de trocar bastante peça. Vamos para mais notícia aqui que eu queria ler. Campeão da Champions League, PSG já tem vaga na Copa do Mundo de clube, veja os outros classificados, portanto apenas 7 equipes estão garantidas no torneio, entre elas Flamengo. Mas não falando da Copa do Mundo lá longe, falando do Intercontinental no final do ano, é uma chance do Flamengo usar aquela fase que foi usada no passado com o Palmeiras, ninguém morre nesse evento. Então é mais um incentivo para essa equipe aí ir para o Mundial e tentar bater o Paris Saint-Germain e se vingar da última derrota. Vamos para mais notícia. Flamengo vs Curitiba, atacante é expulso após solado e revisão no VAR. Seja ao vídeo do lance, Pedro Rossi se envolve em lance com Vitão e deixa o time paranaense com a menos. Uma entrada que o juiz, é engraçado, com o Palmeiras foi vermelho direto, o juiz não quis ir no VAR, e nesse lance aí, o jogador deu a entrada, o juiz deu o cartão amarelo, o VAR chamou e ele corrigiu, que a bola estava a 1 metro de distância já, indo para o outro jogador do Flamengo, quando o jogador deu a pisada nele. Então, o cara avisou claramente da pancada e mereceu ser expulso corretamente. Não foi uma bola dividida, foi um lance onde ele deu a pancada. Por mais notícia, Flamengo anuncia intertemporada em Portugal durante a pausa para a Copa do Mundo. Jogadores recebem férias depois da partida desse sábado contra o Curitiba. Vamos lá, vamos analisar isso tudo. Viajar para fora, beleza. Agora pode viajar. Acho que no início do ano não é legal. Acho que é bom você ter temporada do início do ano no Brasil. Agora nessa parada aí, para mim pode ir lá para Portugal e outros países. Acho que enriquece. É bom também para colocar os jogadores em vitrine. Também vai ser negócios lá em Portugal. E na Europa, total, geando. Então, eu concordo, para mim vai ter tempo agora para ser assim, ter temporada. É mais uma questão de parte técnica pessoal de cada jogador. Acho que ele vai estar afinado nas peças. Acho que isso é importante, a movimentação de alguns jogadores. Não vai ser muito um tático para a equipe, que acho que os jogadores que estão na Copa do Mundo, quando vier, vai ter seu espaço, mas alguns jogadores também precisam afinar a finalização, que foi algo muito criticado. Bola parada, o Flamengo teve uma baixa recurso de bola parada, cruzamento, escanteio, faltas, então precisa melhorar isso. E afinar cruzamento, aproximação, finalização, como já falei, são coisas que eu acho que ele vai ter que trabalhar, afinar jogador por jogador, lapidar cada jogador para que quando voltar da Copa do Mundo, dessa pausa da Copa do Mundo, os jogadores sejam um diamante e o Flamengo voe. E a segunda questão relacionada a essa matéria aí, os jogadores receberam férias. Agora sim, pode sair, pode fazer festa, pode curtir. Durante esses Flamengo está disputando, os jogadores
não pode fazer festa, porque há muita crítica, há um peso muito grande. Agora que é assim, é o tempo, ele pode sair, pode curtir sua noitada, pode estar. Porque a atenção toda está voltada por causa do mundo, não estão mais neles. Então ele pode sair, não fazendo nenhuma besteira, mas pode sair, curtir a noite sem pressão nenhuma. Então quem tem que saber as etapas da vida para saber aproveitar. Então, muitos jogadores como Carrascal, Prata, que foi muito criticado nesse início do ano por causa de suas festas. Claro que esses dois jogadores vão estar na Copa do Mundo, aí é outros 500, mas os restantes jogadores agora podem curtir sem ninguém perturbá-los na mídia, assim melhor falando. Leonardo Jardim comenta como vai ser a atuação do Flamengo na janela. Sobre contratação, vou falar sobre contratação. O Flamengo tem que ser pontual. Acho que tem que ver a posição que necessita e trazer um grande jogador para aquela posição para acirrar e aumentar o nível. Acho que cada vez também vai ter que aumentar o nível e aumentando o nível e aumentando o nível. O Flamengo já é na sua base um clube formador, então a questão do Flamengo apostar no jogador jovem, não vejo uma boa saída nessa questão de contratar um jogador muito jovem para que ele venha brilhar no Flamengo. Tem que contratar um cara que já está brilhando, já vê seu nome aí, já tem um nomezinho respeitado, trazer ele para que o Flamengo frente marketing, frente a outras coisas, mesmo sendo novo, mas ter um nome já. Tem que ter um nome no mercado, ter um nome assim conhecido. Não adianta ser como tentar trazer ano passado um jogador que ninguém conhecia, nem lembra o nome dele. Acho que é da Irlanda, que o Flamengo tentou trazer, ninguém conhecia ele, e isso aí criou uma maior confusão. Então acho que tem que trazer um jogador que tenha nome, que seja jovem, mas já tenha um nome já respeitado, para que o Flamengo eleve o nível, mesmo que ele vá para o banco, para o tempo de adaptação. Eu acho que alguns jogadores necessitam esse tempo de adaptação. O caso Samuel Lino também gastou 25 milhões de euros e está rendendo esse ano, sentou no banco na temporada passada e agora está voltando a jogar e encontrando seu espaço dentro do Flamengo. Vamos para mais notícia. O Flamengo lança camisa inspirada na Copa do Mundo, fez demais, nova peça faz alusão à seleção brasileira. Eu gostei, eu vi, assim, se eu tiver condição financeira, eu vou atrás dela, vou tentar contratar. É uma camisa muito bonita para você curtir a Copa do Mundo, vai ficar muito bom do que comprar com a camisa da seleção brasileira. Em vez de comprar com a camisa da seleção brasileira, se eu pudesse, compraria uma camisa da seleção do Flamengo. Jardim revela indicação de Jorge Jesus e celebra boa fase de Lino. Jesus vai ao Maracanã e é festejado por rubro-negros. Eu acho que sempre é bom ter essa parceria entre treinadores, ter essa amizade. O Jorge Jesus é muito flamenguista, então é um cara que marcou história. Então essa troca de experiência é boa para o Flamengo e foi um momento assim que não fez muito barulho em relação à comissão técnica. Jorge Jesus encontra com os jogadores do Flamengo de 2019, melhor time que eu tive: Thiago Ribas, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Diego Ribas, Vitinho e Bruno Henrique se encontram com o treinador. É aquela famosa resenha, então eles fizeram a história, marcaram a história, então esse reencontro é muito bom. Léo Ortiz tem lesão na coxa confirmado por exame, o zagueiro deixou a vitória sobre Coritiba no primeiro tempo. É isso aí, o Léo Ortiz agora vai se tratar, então
15 dias, depois quando começar a temporada já deve estar 100% para jogar. Vamos para mais notícia, acelerar um pouco. Entenda por que Jardim pediu contratação de mais um meio. O técnico quer jogador para a posição que tem Arrascaeta e Carrascal. A tendência, ele não acha que não vai utilizar o Carrascal como camisa 10, deve usar Carrascal mais pelas pontas. Paquetá, acho que ele quer Paquetá como volante, acho que ele viu o melhor futebol de Paquetá como volante, então a Arrascaeta precisa de um substituto. Aí sim, precisa contratar um cara novo, um cara que vai sentar no banco e vai entrando aos poucos, adquirindo a posição. Acho que a Arrascaeta é absoluta e o Flamengo de repente encontrou o Samuel Lino, pode encontrar o Samuel Lino com esse camisa 10 aí, se testar mais, e o Flamengo não precisa contratar. Na base tem o Guilherme, que eu pensei que ia ser testado, e para que o Flamengo possa achar um substituto para a Arrascaeta. É uma posição que sem Arrascaeta o Flamengo perde muita qualidade de jogo. Nino disse que poderia ter ido à Copa se tivesse mais tempo. Análise Flamengo encontra seleções para participar que tem Nino. Nino poderia, mas acho que vendo o jogo de seleção hoje, que acabei de assistir, ele não é a peça que encaixaria ali na seleção. Também no caso entra, não entrou muito bem no jogo de outros, também poderia ser uma opção. A posição dele tem muitos jogadores bons, então eu creio que, assim, daqui a 4 anos tudo pode mudar, os jogadores que estão em alta na seleção pode cair e ele encontrar espaço. Então ele tem que continuar o foco, foi chamado, teve a oportunidade de jogar, uma pena que foi na altitude e não teve como mostrar seu melhor futebol. Sobre a seleção brasileira hoje, Vinícius Júnior joga muito, Paquetá entrou muito bem, acho que faltou no primeiro tempo ter uma linha de 3 volantes, e Paquetá fez essa linha de 3 volantes não subindo tanto, fazendo a armação ali com Danilo do Botafogo. Então a seleção melhorou muito no segundo tempo quando teve esses 2 volantes que tem qualidade de jogo para saída de jogo. Fabinho ficou mais recuado e ali o Brasil conseguiu a goleada. O Wesley muito bem, voou muito pelo lado direito. No primeiro tempo eu achei a seleção brasileira muito velocista, faltou cadência, por isso que eu gostei da entrada para Paquetá no segundo tempo, que ele deu essa cadência ali e pode ser uma opção muito boa de a seleção ir a campo, tem um jogo de sabe para testar com o goleiro, lateral direito Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandre. Eu vejo Alexandre poder ter vencido melhor ali e na construção da jogada, apesar que o Douglas Santos jogou muito bem no segundo tempo. Com o meio campo eu coloquei Ravinho pela esquerda, o Bruno Guimarães, Casemiro e Paquetá. Acho que Paquetá e Casemiro ficaria com tipo um terceiro zagueiro, com Guimarães e Paquetá armando a jogada, com o Vinícius Júnior como 9, como colado no Igor Thiago, aí a turma de ataque Thiago e o Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior no primeiro tempo ele não recua tanto, preserva um pouco ele recuar, porque Paquetá fecha a linha de 4 ali. O Vinícius Júnior também tem a tendência a abrir pela ponta esquerda, então o Paquetá fecharia pelo meio ali, e o Vinícius Júnior tinha liberdade do lado esquerdo ali para criar a jogada, com Igor Thiago com 9. O Igor Thiago me lembra muito Benzema, o Vinícius Júnior foi o melhor do mundo com Benzema jogando ao lado dele. Então o Igor Thiago pode fazer essa função de como fazer Benzema. Acho que o Ancelotti pode pensar nessa opção. Achei o time do primeiro tempo muito veloz, muito atacante. No início é bom, pressiona muito, mas quando cai o ritmo desses 4 jogadores da frente, Cunha, Vinícius Júnior, Rafinha e Luiz Henrique,
A parte defensiva sofre muito, por isso que o Panamá chegou a empatar o jogo e o Brasil teve dificuldade depois para fazer o 2-1. E no segundo tempo conseguiu deslanchar, porque teve um time mais com cadência de jogo, achando os passes, principalmente Paquetá, tem umas 2 ou 3 assistências para contra a seleção brasileira. Outra coisa também que ia falar sobre o Palmeiras. Palmeiras estava em ofensa de 1-0, mas teve um gol do Chapecoense. Então, nesse momento, Palmeiras sempre voa. Pode ver, ano passado também, Palmeiras ganha, 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 ganha. Quando o Campeonato Brasileiro começa a funilar na reta final, todo mundo começa a secar o líder, a tendência os erros da habilidade aparece mais, aí o time Palmeiras começa a cair. Pode ver que ano passado a mesma coisa, o Palmeiras com os pênaltis bizarros no passado, chegou ali na linha final, o juiz começou a ser mais pressionado, o Palmeiras começou a perder jogo, perder jogo, perder jogo, o Flamengo ultrapassou eles e ficou campeão. Eu creio que a tendência acontece a mesma coisa. O Palmeiras muito ajudado, mas quando chega na reta final começa a ter mais cobrança em cima da arbitragem e o Palmeiras começa a cair. Então vamos ver, tem muito campeonato brasileiro ainda, o Palmeiras conseguiu as vitórias, conseguiu estar na liderança, mas isso aí não quer dizer nada. Então essa análise foi comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais um pouco sobre o nosso Flamengo.